Começa agora o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana. Olá, muito bom dia, salve, salve galera, está no ar o programa Tribo Urbana Olá, você que nos acompanha, muito bom dia! Salve, salve galera, está no ar o programa Tribo Urbana pelas próximas 2 horas, ao vivo pela Rádio Web Conectados, esta que é sem dúvida alguma a maior rádio web do Brasil, quiçá do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto de 2017, a temperatura na capital paulista gira em torno dos 16 graus e a previsão para as próximas horas é de tempo parcialmente nublado, com máxima de 19 e mínima de 12 graus. Peço licença para entrar no seu aplicativo, seu web browser. Eu sou o Leandro Gaia, estou sempre na companhia desta pessoa que é uma mistura de puro talento, pura alegria. Fernanda Palhares, muito bom dia. Muito bom dia, Leandro Gaia, muito bom dia, tribo. E Leandro, nosso mês de agosto, esse ano está passando a jato, você reparou, Leandro? Você reparou, Fê? Eu pensei que ia passar mais devagar. No ano passado nós tivemos 60 dias em agosto, né? Quase um ano, né? Quase um ano de agosto, agora esse ano não, nós já estamos no dia 10 de agosto, Leandro, como pode E isso? você poderia me explicar o porquê, Fê? Olha, eu acho que é a passagem de Urano por aí, sei lá, né? Apesar que ele tá retrógrado, né? Então, de repente, vai saber o que acontece, né? Você pode me explicar o que é quando o planeta está retrógrado? Olha, no céu ele começa a andar um pouquinho mais devagar. Se você olhar no telescópio, vai dar a sensação, Leandro Gaia, que ele está andando ao contrário, porque os outros planetas mais rápidos passam por ele numa velocidade maior. Então dá a sensação que ele está andando ao contrário, mas ele está andando um pouquinho mais devagar. Ele entra como se ele estivesse realmente, energeticamente, ele entra como se ele estivesse andando para trás mesmo. Ô Fê, isso altera a nossa vida no dia a dia? Altera, Leandro. Opa, altera bastante. Faz você reviver passado, voltar a coisas que você não concluiu, olhar lá, sabe? As coisas que você deixou embaixo do tapete. A gente sempre tem coisas assim, né, Fê? Pois é, aquela coisa que você não concluiu, né? Planos que não deram certo acabam retornando, Leandro. Isso é uma coisa boa, né? Te dando uma chance para que você refaça aquilo, né? Dando uma segunda chance. Aí, você que perdeu a primeira, opa, né? suba no segundo. Dependendo do planeta não é muito bom, né? Por exemplo, se você entra uma Vênus aí retrógrada, aí volta os amores antigos, né? Tem alguns que é melhor não voltar, né, Leandro Gaia? Melhor que não. Ô Fê, hoje o programa Tribo Urbana é imperdível ou não é? Opa, como sempre, né? Não, toda mas semana. Hoje é duelo de gigantes. Duelo de gigantes, Fernanda. Hoje o programa Tribo Urbana tem um enorme prazer em receber Irineu Toledo e a Gildete Tortosa Pimentel, ela que é terapeuta especialista em constelação familiar. Exatamente. Ela vai contar pra gente como que funciona essa linha de terapia, né? E quais os benefícios que pode trazer para a vida da pessoa. E é interessante que, sem querer, os assuntos se casam, né? Porque o Irineu Toledo tinha aquele programa, o Feliz Dia Novo, né? Exatamente. E ele, inclusive, disso saiu um livro, né, que ajudava muitas pessoas a começar o dia muito bem, né? Feliz Dia Novo, né? Feliz Dia Novo. E exatamente. o Irineu vai contar pra gente como é que estão os projetos dele. Eu, inclusive, tenho o meu. Eu também tenho. Eu tenho um insight. Eu tenho um insight autografado. Você tá pensando que é pouca coisa? Não é, filho. E o Irineu vai contar pra gente como que estão os projetos dele. Inclusive, ele tá arrebentando nas palestras, né? Porque eu só vejo o Irineu em palestras e palestras grandes. Irineu, cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Inclusive, ele entra, a gente sai, né? Ô, Fê, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Ô, Fê, tenho a Fê Prevê, daqui a pouco que a gente vai conversar com ela ao vivo de Curitiba, ela vai falar sobre um problema, na verdade, um assunto que é o problema sou eu, Fê. Faça a meia-culpa. Quantas e quantas vezes você já não ouviu essa frase? Não é você, o problema sou eu.
Normalmente, quando começa essa frase, não termina bem, Leandro Gaia. Ô Fê, e também no final tem o Voz na Lata com a queridíssima Luana Curti. Ela vai falar sobre como passar um feedback, Fê. Pois é, um feedback. E como passar um feedback de uma forma legal, Leandro Gaia? Não sei, a gente vai descobrir. A gente vai descobrir hoje no Voz na Lata. Ô Fê, vamos passar as nossas redes sociais para você, meu querido ouvinte. Só se for agora, né? E amigo que quiser participar, né, Fê? Porque o Tribo Urbana, portas abertas. Né? Portas abertas, e se quiser mandar pergunta, coraçãozinho, oi, tchau. Estou nós estamos aqui pra isso. Pra isso, né? www.radioconectados.com.br, Fê. Tem a barrinha do chat, é muito simples de entrar em contato aqui com o programa Tribo Urbana. No Facebook, você procura por facebook.com/radioconectados, você nos acha. No Instagram, você acompanha o dia a dia desta rádio tão querida, Fernanda Palhares, que é o @Rádio Web Conectados. No Twitter, você procura por @Conectados Rádio. No YouTube, você pode assistir por tudo, por som e imagem, através das nossas câmeras, Fernanda. Olha que câmera bonita, cara. Não, e eu passei perfume hoje, Leandro Gaia. Toda quinta-feira eu faço questão, né, Leandro Gaia? Fernanda Palhares. E o WhatsApp qual é, Fê? É 5511-94-580-2334, Leandro Gaia. E o telefone fixo é 2063-6072. É muito simples. E se você quiser baixar o aplicativo aqui da rádio para você ficar totalmente conectado, é só entrar. Se você tem o iPhone, né, o bom e novo iPhone, né, que agora tá no 8, Leandro? Ah, Fê. Poxa vida, Leandro Gaia, toda semana eu pergunto a mesma acho que coisa. é o 8, o 7, o novo iPhone. É o novo iPhone. É só você entrar na sua loja de aplicativos e colocar lá Rádio Conectados FUNSAI e pronto, Leandro. Você vai encontrar nosso aplicativo free. É só baixar e ficar conectado. E se você tem o Android, é só entrar na sua loja de aplicativos e colocar lá Conectados FUNSAI e pronto, Leandro. É só baixar e começar e ficar totalmente conectado. O aplicativo é leve, não trava, Leandro, e consome pouquíssimos dados. Não tem desculpa pra não ouvir o Tribo, tá? Curitiba, alô, dê jeito nessa Fernanda Prevedelo, dessa Fernanda Palhares, porque ela está muito fluente. Eu acho que o programa é dela hoje, gente. Eu também acho. Eu acho que só vai dar Fernanda Palhares até o meio-dia. É mesmo? Mas, gente... É mesmo, porque eu tô embasbacada com a nossa sincronicidade, gente. Não foi, assim... combinado, eu juro que foi sem querer essa ideia de pauta de hoje. Eu vi o tema, Léo. Impressionante. Eu também fiquei impressionada. Eu tô chocada com a nossa conexão, gente, algo realmente interestelar. Pior que a gente nem se fala muito, né? O pior de tudo é que a gente nem se fala tanto assim. Até porque agosto está voando, né, Fernanda Prevedelo? Tá muito rápido, eu tô estranhando esse negócio. Eu tô apavorada. Eu tô com medo também desse agosto passando rápido. Hoje já é dia 10, a semana voou e a gente não... Eu só consegui ver as fotos da Fê Prever, né? Porque agora até cantar ela está, né? Até cantando ela está, né? Cantando não, eu tô fazendo lip sync mesmo. É brincadeira, viu? Você tá arrasando. Nossa, gente, sábado eu falei sobre a cultura organizacional, né? E a gente teve o Coworking Day no sábado passado aqui em Curitiba e foi um evento maravilhoso durante todo o dia. Você e foi bombou uma lá, hein, festa. Fê? A gente viu você bombando nas redes sociais, né, Fê? Fala a verdade. Só dava Fê Prever. Ai, como vocês são exagerados. Mas enfim, foi um dia super divertido e várias pessoas ali se soltaram com a nossa oficina de lip sync. Foi super divertido. Ô, Fê Prever, por favor, explique para o nosso querido ouvinte e amigo da Rádio Conectados o que seria um lip sync. O lip sync é a arte de você acompanhar uma música fazendo mímicas com os lábios e fazendo sua performance. É aquilo que eu falei, imagina você na sala, no quarto, na sua casa, na sua intimidade, e você ali fazendo toda uma performance da sua música favorita. É isso, lip sync. Eu faço isso direto, tá? Direto também. Aqui é a Whitney Houston na sua casa, na sua intimidade, e você ali fazendo toda uma performance da música. Vocês estão me ouvindo? Oi, pode seguir, Fê, desculpa. Pode seguir. O programa ao vivo, você sabe como que é, né, Fê? Sempre tem os defeitos especiais. Os defeitos especiais. Vamos falar então da pauta de hoje, que eu acho que hoje a Fernanda vai roubar muito a minha fala, hein? Não, eu vou me controlar, Fê.
Então, como você disse, Lê, o tema do nosso programa de hoje não é você, sou eu. Eu já disse, quando começa com essa frase, normalmente nunca termina bem, né? Pra quem Pois tá é, ouvindo. mas o que eu quero dizer com isso, né? Quando o problema ele não está no outro, porque geralmente quando você começa a falar nessa frase, é porque realmente, sim, o problema é em você, não é em mim. Mas é quando o problema é em você mesmo. Né? Então, como é que a gente identifica os nossos defeitos? Como é que a gente faz para progredir os nossos desejos de mudança e fazer a gente crescer interiormente, né? Então, hoje o programa ele vai tratar disso, né? Inclusive nos convidados que a gente vai ter daqui a pouco, o Irineu e a Gidete, elas vão falar com mais maestreza do que ninguém sobre esse assunto. Mas uma das coisas que eu queria colocar é lógico que eu tinha que pôr um dedo meio que tecnológico aí, né? Claro, né, Fê? Essa é a sua especialidade. Eu vou colocar já uma dica de imediato. Se a pessoa realmente quiser identificar qual é o problema dela, por favor, me procure e faça seu mapa astral, que rapidamente ela descobre. WhatsApp, Fê, qual é? Não, o boss tá aqui do lado, eu não vou fazer isso. Fazer o alto jabá, né? Não, o boss tá aqui do lado, não tem como. Se ele estivesse lá na outra sala, você ainda disfarça, né? Ia, na cara ainda. Né? Enfim. Vamos lá. Então, uma das coisas que eu coloquei é realmente que hoje em dia as pessoas elas estão procurando cada vez mais soluções alternativas para identificar as próprias pisadas de bola e tentar evoluir. Uma delas, né, é a constelação familiar que eu coloquei aqui como itens a serem comentados, mas eu vou dar uma pincelada porque esse assunto ele vai ser super bem tratado daqui a pouco com os nossos convidados. Sim. E o que seria isso, mais ou menos? Seria uma terapia em grupo com o foco de identificar e mudar a perspectiva daquilo que nos atrapalha, seja e principalmente no âmbito familiar e dos nossos antepassados, porque a gente carrega, né, essa herança, essa carga de situações passadas dentro da nossa família. Então, como é que a gente tem aquela questão de, poxa, eu sempre passo por isso, são sempre as mesmas dificuldades, ou aquela coisa, nossa, eu tô agindo igual a minha mãe, que agiu igual a minha avó. Então, como é que a gente muda a perspectiva disso e faz com que a gente mude as nossas atitudes para resolver esse problema, né? Que a gente tem que passar por cima disso. Com certeza, e a constelação familiar é uma ferramenta incrível, inclusive eu fiz uma matéria com a Gildete no Saúde e Bem-Estar, né, no meu programa no YouTube, né, e foi muito interessante porque inclusive ela fala que é aberto um campo morfológico, que é um campo energético, né, para fazer as alterações necessárias nesse campo, né, nessa ancestralidade e alterar toda essa história e mudar esse padrão de repetição, que é muito interessante, viu? Ô, Fê, você já tá sendo chamada de jabazeira aqui na rádio. Mas por quê? Só porque eu falo... Boss, isso não é justo, boss. Eu só falei do saúde e bem-estar e do meu mapa astrológico. Só isso. Mas eu também sou terapeuta. Eu nem tinha falado disso. Muito bom, muito bom. Você vê, Fê, como é que é? As pessoas são injustas com a outra. Pois é, então. Enfim, vamos lá. Só pra não perder a linha, porque, gente, vocês são muito doidos, cara. Não, é que o Eu chefe fico tá aqui imaginando, do lado. assim, é um astral, assim, tão legal aí na rádio, das vezes que eu fui aí presencialmente, que, cara, você consegue passar o dia inteiro e não sentir. A gente fica aqui o dia inteiro, o dia É inteiro. muita bagunça. Pois é, o boss tá aqui do lado, né? Oi, nossa, tudo bem? Enfim, e por que eu resolvi tocar nesse assunto de constelação familiar, né? Porque no sábado eu passei por um workshop falando sobre isso. Eu fiz uma constelação organizacional com um profissional aqui de Curitiba, super legal. Inclusive, queria mandar um beijo pra ele, ao Carlos Rodrigues. E ele é coach sistêmico e ele faz, sabe o quê? Constelação xamântica com cavalos. Caramba, que interessante. Eu achei isso fantástico, completamente diferente, uma área completamente nova nessa área de terapia. Achei muito legal. Inclusive, nós temos aqui uma terapeuta, a Memphis, que inclusive a gente até pode convidar ela, viu, Leandro? Aproveitando o gancho, Sim. Porque ela é terapeuta quântica de animais. Olha que legal. É muito bacana, viu? Ela tem uma gama de experiências muito bacana, puxando o seu gancho aí, viu, Fê? Pois é, e vale tudo hoje em dia, pessoal, para quem quiser realmente dar aquele aprimoramento para si mesmo, né? Como é que a gente faz para focar as nossas responsabilidades e parar de terceirizar isso para as pessoas? Posso colocar aqui um exemplo? Lógico. Então imagina só aquela pessoa que quer emagrecer.
Aí ela vai no médico, ela faz os exames, ela faz inscrição na academia, ela compra produtos saudáveis, ela se agenda para ir na feira toda semana, enfim. E aí o que acontece? Se ela não tá focada em manter uma mudança de mentalidade, não adianta ela colocar as ações na agenda, né? Porque ela vai o quê? Se auto-sabotar. Com certeza. Então, o que ela acaba fazendo? Acaba terceirizando a responsabilidade da meta dela para a academia, para as pessoas ao redor, para a família que não tá fazendo a dieta junto com ela, pro namorado que só fica chamando para comer fora, e enfim, ela acaba se auto-sabotando, mas esse é o problema de você terceirizar para as pessoas, né? Você tem que primeiro colocar isso para dentro de você, para depois você começar a cultivar essa mudança de hábito. Então, uma dessas coisas que eu coloquei dessa opção de terapia, de você parar de terceirizar, é uma das saídas que a tecnologia vem trazendo isso pra gente nessa grande rede de social media, de informação que também é a internet. E hoje nós temos aí, que tá bombando nesse último mês, um aplicativo chamado Sareyhan, que é uma palavra árabe. Como é que é, Fê? Fala de novo. Sareyhan, mas as pessoas estão chamando de Sarará. Então, eu já tinha ouvido isso, viu? Então, o que é esse aplicativo Sareyhan? Inclusive, eu queria falar para vocês que depois do programa a gente vai colocar o link, mas é Sarará? Eu tô falando já errado. É sareyhan.com, tá? E vai estar direitinho lá o link, tanto para o site quanto para os aplicativos, tá? Não fica preocupado com relação ao acesso. Então, o que é esse aplicativo? É um ambiente onde você pode colocar a sua opinião sobre a pessoa que tem ali o login, que tem o perfil, de uma maneira anônima. Então, você imagina lá. Oh my God, eu acho melhor. Eu não vou entrar nesse aplicativo. Então imagina só, você tem lá o meu link, o meu perfil, feprev.sareyhan.com. Aí você entra lá e fala: Fernanda, você é muito chata, você fala demais e você se expressa, você é muito over, você é muito exagerada. Aí você recebe isso de uma maneira anônima, você fala: nossa, que feedback, né? Porque as pessoas, às vezes, quando elas tentam dar um feedback de uma maneira anônima, elas não seguram a língua, né? São chamados são os haters, né? Então. Mas automaticamente tem aquelas pessoas que podem dar um feedback de uma forma muito mais específica com relação ao projeto. Então você imagina, você está trabalhando numa equipe e aí você fala: Fernanda, eu vi que você na última reunião foi um pouco agressiva com relação a pontuar seu ponto de vista e tal. Então uma dica para que você fale com um pouco mais de amorosidade, você tente prontificar as suas ideias com mais objetividade, enfim. As pessoas, elas são livres em colocar isso de uma maneira anônima, mas livres mesmo, elas podem assinar, obviamente, mas a ideia é que o pessoal tá jogando lenha na fogueira. Olha, isso me dá muito medo, viu, Fê? Realmente eu acho que eu não vou entrar nesse aplicativo. Eu também me recusei, eu não tenho perfil, eu coloquei só o meu aqui de exemplo, mas na verdade é que eu não criei perfil lá e eu nem vou criar. Eu não também. quero. Eu tô naquele modo Fê Prever, se você quiser falar alguma coisa, fala na minha cara. E outra coisa, tá, Fê? Eu não tô preparada pra críticas, tá? Eu não estou preparada psicologicamente pra críticas. Eu deixo isso pra outra época. Fala na cara que é bem melhor, né? Fê, tem que estar, porque isso é resiliência, exercício de resiliência. Mas hoje eu não tô afim de fazer esse exercício. Eu concordo com você, tanto é que eu nem fiz lá o meu perfil, né? Então, é aquela história. Se deparou com a crítica, tá bom, vou pensar sobre isso. Faz a louca e a terapeuta. Isso, adoro, tá? Não tô afim de pensar nisso agora, tá? Amanhã é outro dia. E eu vou ficar... Oi, fala, Lê. Não, legal que você deu um spoiler no programa. Você falou sobre constelação familiar e depois sobre feedback. Esse programa. Cara, foi assim, é algo que eu não sabia. Sério, gente, eu tô muito louca com essa sincronicidade nossa. Muito bom isso. Prever, muito obrigado. A gente gosta muito de você, né, Fê? Opa! Fala a verdade. Lógico. Seus lindos, eu também gosto muito de vocês. Eu vou continuar conectada aqui, literalmente, na rádio, porque eu quero escutar muito esse programa de hoje, que tá fantástico. Bora compartilhar nas redes sociais, hein, galera? Você que tá ouvindo a gente. Isso aí, Fê. Obrigada, viu? Beijão. Um beijo. Beijo, tribo. Tchau. Tchau. Fernanda Palhares, Oi, Leandro Gaia. tem uma notícia para o nosso querido ouvinte. Opa. O Irineu Toledo está preso
num engarrafamento na Avenida dos Bandeirantes. Portanto, ele demorará um pouquinho. E a Gildete também está em rodízio. Então, esse programa só eu e a Fernanda hoje é um especial eu e Fernanda Palhares. Isso, vamos começar a falar sobre planetas retrógrados. Tim Maia, bom senso, 10h23, daqui a pouco a gente está de volta na programação da Rádio Web. E conectados, isso foi uma indireta, Leandro? 10h24. Você está ouvindo Tribo Urbana na Rádio Conectados. Muito bem, senhoras e senhores, de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados. Finalmente, Fernanda Palhares, 11h03. Explique, por favor, o que está acontecendo, Pois Fernanda. é, Leandro Gaia. Finalmente, um dos nossos convidados chegou, né? Aê! A nossa convidada chegou. A gente falou duelo de gigantes, eu acho que o Irineu ficou com medo. O Irineu mandou mensagem, ele está na Marginal Tietê. E, Irineu, se você estiver nos ouvindo, estamos te aguardando. Espero que você chegue, né, Fê? Sim, com certeza. Ó, Irineu, ficou feio, hein? Duelo de gigantes faltando um, hein? Vem, Irineu, vem, Irineu. Fernanda Palhares, hoje o programa Tribo Urbana recheado de emoções e de convidados super importantes. Muitas emoções, né? Haja coração, né? Mas a gente já está com a Gildete, Tortosa, Pimentel. Falei certo, é isso mesmo? Fernanda Palhares, vamos passar nas nossas redes sociais do Pique? Opa! www.radioconectados.com.br, tem a barrinha do chat, é muito simples de falar aqui com a gente. No Facebook, facebook.com/RádioWebConectados, também tem um Messenger, é muito simples. No Instagram, você acompanha o dia a dia dessa rádio tão querida, Fê, que é o @RádioWebConectados. O WhatsApp, Fê, qual é? Opa, é 5511-94-580-2334, Leandro. E o fixo da rádio é 2063-6072. É só ligar, deixar coraçãozinho, perguntas pra Gildete, perguntas pra mim, perguntas pra você, né, Leandro? Lógico. É só mandar perguntas, perguntar por que o Irineu se atrasou, o que aconteceu. É só passar uma mensagem que nós estamos aqui aguardando, né, Leandro? É isso aí, vamos bater aquele papão, Fê? Só se vamos for começar agora. agora? Só se for agora. Olha só, Fernanda Palhares, hoje o programa Tribo Urbana tem o orgulho de receber aqui nos estúdios da Rádio Conectados ela que utiliza o sistema familiar e busca o equilíbrio e o fluir do amor, da prosperidade, do respeito, do pertencer e da hierarquia. Se de alguma forma algum membro do nosso sistema sai dessas estruturas, alguém da próxima geração busca compensar isso mesmo que inconscientemente. Por isso, a constelação é um método diagnóstico, um processo de reorganização, equilíbrio dentro dos sistemas aos quais pertencemos, inclusive as constelações familiares tratam da vida passada também. Apesar de um tema ainda tão polêmico, está aqui ela hoje, Gildete Tortosa, senhores. Muito bom dia! Ó, Gildete, estudei, vai. Se esforçou, Eu falou me esforcei. bonito. Não, você falou bonito. Eu me esforcei, eu fiz uma pesquisa de quase 3 horas sobre constelação familiar. Falou bonito, hein? Estou aqui. Tô orgulhosa, viu, Leandro? Brincadeira, Falou Gildete. direitinho. Tudo bem, Gildete? Tudo, Que graças bom a que você chegou aqui. A gente estava ansioso pela sua presença aqui hoje, porque a gente quer bater um papo assim diferente, né, Fê? Mais introspectivo, Opa! aquela coisa da alma, né? Falar com a alma, né, Leandro Gaia? Mas antes disso, Gildete, você pode explicar pra gente o que é a constelação familiar? Posso. A constelação Por favor. familiar é uma ferramenta terapêutica da psicanálise, trazida por Bert Hellinger, um sagitariano. Opa! Alemão? Alemão, isso mesmo, né? E através dos seus trabalhos, né, ele foi missionário na África e ele descobriu alguns emaranhados, né? Algumas causas de problemas nas famílias. E aí ele, através das ordens do amor, pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre o dar e receber, ele possibilitou, né, mudanças significativas nas vidas das pessoas que procuram essa ferramenta. Correto. Fernanda, por Não, favor. ô, Leandro Gaia, eu Depois estou dessa aqui. resposta. Não, eu estou aqui embasbacada, né? Judete, eu queria que você me contasse qual é o resultado esperado de uma constelação. Por exemplo, eu chego lá e eu tô com um padrão de repetição na minha vida, né? Tô, assim, o casamento não dá certo. Eu casei 4 vezes, Gildete. Entendi. E aí, como é que fica essa história? Eu chego lá, Gildete, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar um boy magia escândalo hoje. E dessa vez precisa dar certo. Essa já é uma boa, né, Gildete, alternativa. deixa eu só pedir pra você, pode puxar outro microfone? Aham, este. Busca isso, coloca aí, fala nesse aí que eu acho que vai ficar melhor. Isso.
Tudo bem? Sim, por favor. Isso. Então, né, eu costumo dizer que a constelação é justamente para quem tem os emaranhados, né, que verifica padrões de repetição, como essa pessoa, 4 casamentos, né, e ela vai continuar no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, se ela não olhar para isso. O padrão de repetimento seria aquela coisa do ciclo vicioso, assim, mais ou menos, que você vai, tenta, casa de novo não dá certo, casa de novo é isso? Nesse caso, Leandro, que a Fernanda falou, as pessoas costumam dizer o dedinho podre. E não é. Só escolho tranqueira. E na verdade tem que olhar sistemicamente o que está acontecendo, né? Porque provavelmente essa pessoa está honrando alguém do seu sistema. E aí, por amor, inconscientemente, ela repete o mesmo padrão. Judete, deixa eu colocar um parêntese, por favor. Eu não sou nem nada especialista nesta área, mas você não acha que às vezes tem certas pessoas que não conseguem encontrar um amor, uma tampa para a panela, porque ela de fato ela idealiza um amor que ela pensou que tem que ser assim, então nada do que aparecer na vida dela não serve, tem que ser aquilo lá. Então, por isso que eu costumo dizer que a gente não tem que procurar a tampa da panela, a gente tem que ser uma frigideira. Legal. Né? E aí encontrar uma outra frigideira. Porque aí faz um omelete. Porque é muito bom, Leandro. A gente precisa ter um companheiro, uma companheira. É importante ser saudável, desde que você não tenha a expectativa daquela pessoa te fazer feliz. Quem tem que se fazer feliz é você mesmo. Entendeu? E o grande erro dos relacionamentos é que uma pessoa sai de um relacionamento, mal sai e já engata no próximo da mesma maneira. Ela não se trabalhou para ver aonde é que ela precisa modificar, de fato, um padrão. E pra isso precisa um pouquinho de tempo livre também, não tem? A pessoa precisa se conhecer, fazer o autoconhecimento, né, Fernanda Palhares? Sim, né? Fazer um mapa astral, né, que é muito importante. Depois... WhatsApp 11 55 96. Coisa feia, aí depois o boss vai vir aqui e cortar meu microfone, como ele já ameaçou. Gildete, então rola isso mesmo, Exatamente. Aí, a partir do momento que ela tem esse autoconhecimento, que ela se trabalhou, ela encontra essa frigideira e aí dá certo. Por quê? Porque ela não vai ter a expectativa do outro fazê-la feliz. E aí ela interrompe aquele padrão de repetição. Se isso vem sistemicamente, o que acontece? A gente no trabalho consegue encontrar. Sabe, Leandro, às vezes no trabalho tá lá para a 8ª geração, lá para trás. E às vezes, assim, não é toda geração que acontece a mesma coisa. Às vezes, de 2 em 2. Judete, vamos deixar claro para o nosso ouvinte, né? Certo. Quase um telespectador. Quase saiu, né? É o web espectador. É o web espectador. O que é esse emaranhado, por exemplo, na 1ª, na 5ª, na 8ª Vou dar um exemplo para geração. vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, uma cliente procurou, né? E ela tinha um sistema de ironia na família, né? E ela não entendia por que isso trazia muitos dissabores em relacionamentos, tanto profissionais, de amizade, como afetivos. E aí ela foi olhar para isso. A mãe dela, a bisavó e a tataravó acabaram sistemicamente engravidando, né? E não do marido. E aí, quando elas tinham a barriga, os maridos achavam que era dele. E aí elas olhavam com ironia para aquela situação. E quando você coloca isso no sistema, você descobre de onde vem a ironia. Só que a ironia era representada pela cliente não com a barriga, e sim com as falas. E isso causava problemas na comunicação. Mas que ironia, eu não consegui entender como assim. Uma pessoa irônica. Uma Uma mulher estava casada, e aí ela teve um relacionamento extraconjugal. Aquela barriga passou como se fosse do marido. E ela olhava para ele falando: ô seu trouxa, você não tá vendo que essa barriga não é sua? Judete, que pesado isso, Judete. São 11h11, senhoras e senhores. Só que pro marido, energeticamente, as pessoas sabem quando elas são traídas. Elas podem não querer ver, mas elas sabem. Certo. E ali ele sabia que aquela barriga não era dele. Mas ele quis assumir, pra ele não era problema. E ele assumiu como se fosse filho dele e tava tudo bem. Só que essa mesma situação se repetiu depois da tataravó com a bisavó. E depois com a mãe. Isso é ironia? Acho que tem outro nome isso aí, hein? E aí o que acontece? Quando a gente fez o trabalho, a própria cliente descobre que ela não é filha do pai. Uau! Ô, Judete, e coisas boas Sim. também passam? Assim, você tem... Normalmente você se emaranha com o que tem alguma complicação. Por quê? Você se emaranha com algum excluído do sistema. Tá. Então a gente não pode excluir nada. Normalmente a gente exclui um aborto, que a gente não quer olhar, mas o aborto para nós não importa se provocado ou espontâneo. A gente só precisa que essa criança seja integrada no número de filhos. E por exemplo, uma doença, Judete. A família tem um caso
clínico, clássico de diabetes, né? Que se repete. Isso daí também é. Exatamente. As pessoas vão repetir o mesmo padrão, entendeu? Ou o mesmo comportamento por amor a alguém. Vou dar um exemplo em relação à diabetes, tá bom? Uma cliente me procurou que ela estava com problema de dependência financeira do marido. A mãe também tinha dependência financeira do marido e ela falou, olha, já está se repetindo, eu quero ver isso. E aí nós abrimos, a mãe da cliente foi para a constelação, coloquei a cliente como cliente, a mãe como mãe, uma pessoa para ser avó atrás da mãe e uma pessoa para ser a bisavó e fiz a linha da ancestralidade. E eu coloquei uma pessoa representando a dependência. Essa pessoa se conecta com a bisavó. Ele fala, olha, aqui eu tenho ligação. Quando ele faz esse movimento, a mãe da cliente, que estava no papel dela mesma, falou, nossa, a minha avó teve diabetes e amputou as pernas. Tornou-se dependente. Por amor, sistemicamente... Tá ficando chocada, né? Sim, muito, bastante. Sistemicamente, entendeu? Outras pessoas representam a dependência de outra maneira. Então, a dependência financeira era por amor inconsciente, a bisavó que tinha amputado as pernas. Então, esse problema pode refletir e desaguar em diversas áreas. Eu gosto de dar um outro exemplo, Fê, que é aquele que eu sempre falo, é um bisavô, por exemplo, um tataravô na fazenda, ele teve uma discussão, uma briga e houve uma morte e ele acabou cometendo um assassinato e precisou fugir. Alguém na nossa geração, por exemplo, desse sistema, acaba tendo um comportamento de fugir de compromissos, ele vive em fuga. Ele está honrando aquela fuga do tataravô que cometeu aquele assassinato por amor a ele. Então ele vai ter o mesmo comportamento, porém sem o fato. Judete, eu queria que você contasse como que funciona as representações, as participações, como que é feito? Porque, assim, algumas pessoas têm a sensação de que é feito um teatro, né? Uma representação. Mas não é, né? Como que funciona, Judete? É assim, existe uma energia quântica, né? Que vem através do campo que se chama mórfico, né? Que é do sistema. Então, as pessoas... Campo mórfico. Isso. É que eu assisti o Saúde e Bem-Estar. Olha o jabá! E aí, o que a gente faz, né? A gente coloca nos meios de comunicação, a divulgação, né? Eu tenho uma lista de transmissão, que é uma lista que as pessoas assinam, e aí eu transformo numa lista de transmissão, aviso que vai ter o trabalho. Elas se reúnem pelos temas, por afinidade, são puxadas pelo sistema do cliente, sem nem saber o que vai acontecer. Chegando lá, eu abordo o cliente, peço para ele sentar ao meu lado direito, porque lado direito é força, é o masculino, a energia masculina, o lado esquerdo é a energia feminina. Nós precisamos equilibrar as duas energias. Dentro de nós temos as duas energias. E naquele momento eu sou acolhimento, né? E a pessoa tem que ter a força da questão dela. O que acontece? A partir disso eu leio a anamnese, que é uma entrevista realizada por telefone, que eu faço alguns dias antes dos trabalhos, né? Da constelação. E aí a gente começa o trabalho através de crachás numéricos, né? De forma oculta, onde ninguém vai saber o que cada pessoa representa. Ou seja, Judete, eu estando lá como participante, você fala lá, número 5. Aí eu senti que eu gostei do número 5 e falo pra você, eu quero participar com o número 5. Exatamente. Eu não faço ideia do que eu vou estar representando. Exatamente. Somente eu nem o cliente sabe, por enquanto, no início, o que é. Então vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, 5, por exemplo, até o 10. E as pessoas vão vindo, eu quero 1, eu quero... Às vezes até briga, Fernanda. Tem gente que fala assim, eu quero 2, eu queria o 2. E aí o 2 tem que ir para um deles. Só que se você pegou o 2 e, por exemplo, foi para você, vamos supor, a autoestima, você depois tem que olhar dentro do seu próprio sistema o que aquela representação teve consigo. E isso me trabalha também, Isso. Judete. Por exemplo, se a gente vai falar sobre autoestima, ou segurança pessoal, ou sobre ciúmes, quando eu estou representando no sistema do cliente esse sentimento, automaticamente eu estou me trabalhando também, Sim. Judete? As pessoas que não entram na representação ficam vendo, ou as que entram, todas são trabalhadas. Porque a partir do momento que ela está lá, ela está no campo. Entendi. Né? E assim, é tão incrível que ontem nos trabalhos tem uma cliente que se tornou agora amiga, né? E ela já estava no campo. Ela tinha assim meio que deslocado um pouco a vértebra, né? E durante os trabalhos ela deu um clique que a vértebra foi para o lugar. Ela estava energeticamente já dentro do sistema representando a filha de 4 anos da cliente. Caramba, E e eles aí estavam em litígio, né? Então, o que a criança sentia? Toda aquela descarga. E essa representante, que era essa cliente, ela
sentiu todo o impacto que a menina tem na vida real. A criança tem 4 anos e ela tá sentindo toda essa discussão energética, porque eles não brigam na frente dela, mas ela sente tudo isso acontecendo. Fernanda, a coisa é tão séria, é tão profunda, que se as pessoas soubessem os resultados desse trabalho, elas iriam procurar com certeza. Vou dar um exemplo para você de 2 natimortos dentro de um sistema de uma cliente recentemente feito, né? Onde um dos natimortos dizia: por isso que eu não quis nascer, para viver nessa família cheia dessa confusão, dessa briga, dessa loucura, eu não quis nascer. Então traz as falas, é tão impressionante que as falas que os representantes têm, sem nunca ter visto ninguém ali naquela sala, são retratadas pelo campo mórfico do sistema do cliente. E isso é totalmente energético, não tem cunho espiritual, Gildete? Então, o Bert Hellinger é um ex-padre, entendeu? E psicanalista, né? Mas tem uma questão da espiritualidade que não tem uma religiosidade, são coisas diferentes, né? É livre de religião. Isso. Tanto, sabe, Leandro, que nós não falamos assim, eu te perdoo. Porque se você está equilibrando 3 eixos, pertencimento, hierarquia e o equilíbrio do dar e o receber, se a pessoa perdoa, ela já se sente numa condição superior. Eu posso te perdoar. E aí eu digo, não, esta não é a fala correta para, né, que a gente coloque no sistema. Eu sinto com você... Eu sinto muito, são falas mais pertinentes. Então, o tempo todo, quando as pessoas vão falar, eu senti de falar uma coisa. Posso falar, Gildete? Eu digo, fale para mim, para eu ver se é pertinente, e aí eu vou corrigindo. Gildete, e você deve passar por isso quase que rotineiramente, que hoje as pessoas elas estão cada vez mais individualistas, né? Sim. E cada vez mais no seu mundinho, no seu celular. E você, o que você está explicando é que a pessoa se coloque no lugar da outra pessoa, ajam juntos, né? É lindo. Isso é uma dificuldade que você tem, essa individualidade de hoje em dia? Nenhuma. Não? Sabe qual é a maior dificuldade? É assim, a pessoa, ela ser muito racional. Porque aí a gente tem que trazer o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Ali no espaço é sempre o equilíbrio. Pro racional eu trago sentimental. Pro masculino eu trago feminino. Às vezes a pessoa tem uma energia muito forte feminina e ela precisa do masculino. E a gente equilibra essas potencialidades que existem. É que nós, seres humanos, temos mania de querer só uma coisa, só alegria, só o nascimento. Então, né? Não dá pra ser 100% feliz. Poxa né? vida, Vocês Leandro conhecem Gaia? um ser 100% feliz? É chato. Isso. Não sei, Leandro, eu gostaria de passar por essa experiência. Eu também. Mas não é, não Gildete, é. a gente não consegue manter assim um... E aí, né? diante, Leandro, de uma morte, o que a gente tem a fazer? Às vezes a gente se culpa, né? Então, eu dou exemplo assim, se eu pedir pra Daiane atravessar a rua e ir lá comprar um café, né? E ela, nesse ato, morre atropelada, eu vou usar essa situação para me punir por 20, 30 anos, porque eu que pedi para comprar o café, porque se eu não tivesse pedido para comprar o café, ela não tinha morrido, entendeu? E eu tenho esse exemplo na minha vida. Mas isso deve ser bem, bem complicado mesmo. Então, né? mas eu tenho esse exemplo na minha vida, que a partir desse trabalho, Leandro, eu consegui me desligar de algumas coisas que traziam emaranhados imensos. Eu tenho a perda de um irmão no dia do meu aniversário. Né? E aí eu fiquei 20 anos me sentindo culpada. Então, os meus processos, né, foi olhar através da constelação para isso. A gente tem que respeitar o dia de vinda e o dia de ida. Gildete, pelo que você está me falando, então, esse trabalho também foi quando você conheceu essa ferramenta, foi também para autocura? Iniciou por aí. Eu costumo dizer que todas as pessoas que se transformam em terapeutas, elas transformam-se porque elas utilizaram aquela ferramenta consigo. Eu não acredito que você leve alguém a um lugar onde você nunca foi. Legal. Ô, Gildete, deixa eu fazer isso é lindo, né? É bem legal. Frase de realmente. Facebook, eu acho. Inclusive. Gildete, me fala uma coisa. É óbvio que as pessoas, por não se conhecerem muito, elas também não sabem muito a raiz do problema. Isso é uma coisa natural, né? As pessoas chegam no seu consultório, perdão, como é que fala? Como é um espaço? Eu trabalho no espaço em parceria e eu divulgo meu WhatsApp e Facebook. As pessoas me procuram. Quando a pessoa te procura, qual que é o maior problema que as pessoas
externam pra você? Olha, normalmente homem financeiro, mulher relacionamento. É. E aí, assim, às vezes o homem tem também relacionamento e a mulher tem dinheiro. É a questão de profissional também. Tá. Só que se você perguntar qual a sua prioridade, a maioria dos homens vão falar, primeiro eu quero então resolver o meu profissional, né, a questão financeira. E a maioria das mulheres, mesmo que tenham os dois problemas, fala, não, eu quero olhar primeiro pro meu afetivo. Aí eu quero tocar numa seara muito importante. Opa. Por que esta ordem, Gildete? Por que para o homem o dinheiro é mais importante que o relacionamento e para a mulher o relacionamento vem antes? Então, porque a mulher é o acolhimento. Legal. Né? A mulher quer ser acolhida. É. A mulher quer descansar no feminino. É. E hoje, porque nós temos uma jornada, né, onde a gente tem papéis de liderança, a gente veste uma energia masculina. Só que se você chegar em casa com um parceiro e continuar naquela sua energia masculina, serão dois homens juntos. Então a gente tem que despolarizar, entendeu? Então é isso que faz. E o homem, ele quer se sentir o provedor, ele quer fazer o papel dele. A mulher hoje não deixa. Não que sejam todas, mas elas estão se trabalhando para se permitir. Você precisa ver a dificuldade que é as mulheres estarem bem com o seu feminino. E o seu feminino não é passar uma maquiagem, um salto alto, não. Elas permitirem serem acolhidas, descansarem no masculino. E o homem, por outro lado, Fernanda Palhares, não aceita que a mulher ganhe mais que Existe ele, isso né? ainda, né? Ainda existe isso. Mas Existe olha, isso é machismo ou não? E você isso é pode- só um aspecto Isso social? aí é somente você ressignificar essas crenças. Tá, O trabalho, a gente também ressignifica crenças, né? O que que acontece? A partir do momento que não há competição, a parceria, não importa quem ganha mais. Não importa, porque vai pro mesmo lugar, né, Isso, Gil? Vai pro entendeu? mesmo E os lugar. dois têm o mesmo foco, o mesmo objetivo. Lembra? Ninguém é a tampa de ninguém. São duas frigideiras juntas. Gildete, dá para ser feliz sozinho? Eu acho que sim, mas eu não quero. Eu quero um companheiro. Eu acho que é super interessante e bacana. A gente não pode negar essa nossa necessidade social, né? Dentro de nós, de termos uma pessoa, mas tem que ser um relacionamento saudável, mesma energia, uma pessoa que também veja que tem questões a resolver e que se dispõe a resolver, né? Com o mesmo foco, objetivo, carinho, amor, cumplicidade e tudo mais que as pessoas... Sexo, né? Porque as pessoas querem um relacionamento, mas tem tabus de falar de sexo. Só que o que nos liga um homem e a uma mulher é a parte da intimidade. Claro. E a primeira coisa que vai, sabe, Leandro, desses meus clientes que a gente percebe, são pessoas que vivem juntas por 20 anos, 30 anos. Aí você fala, ótimo marido, uma ótima esposa, mas vocês têm a parte íntima? Ai, não, faz tanto tempo. Gente, o que nos liga um homem e uma mulher é essa parte. Mas, né? Gildete, Senão você viveria com um amigo. é muito tempo junto. Ai, não, mas dá as pessoas pra ser. cansam, Gildete. As pessoas cansam. Leandro, é na troca que a gente cresce, né? É na troca que a gente cresce. É isso. Pois É é. não perder nessa parte mais deliciosa que nos conectou, É sabe? claro, como ser humanos, né? Isso. Gildete, vou fazer uma pergunta para você. Se a gente puder, então, definir a constelação familiar, como que a gente define? Como que a gente Eu a defino todo início dos meus trabalhos como uma ferramenta terapêutica da psicanálise que visa encontrar as causas das questões onde nós temos problemas, seja na parte afetiva, profissional, familiar, pessoal, sejam doenças, sejam sintomas, né? Seja a questão de herança, às vezes um problema judicial, né? Uma herança às vezes não sai porque você precisa integrar o número de filhos corretos para que aquele sistema se sinta contemplado. E, por exemplo, um aborto, por exemplo, um natimorto, né? Ele não se sente visto. Quantas vezes uma pessoa sabe que tem um irmão, morreu com 13 dias, e aí ela fala, eu sou a primeira. Só que ela sabe que ela teve um irmão, mas como ela não teve contato, ela não faz por mal, porque tudo é por amor e é inconsciente. Então ela se considera a primeira, porque de fato, cadê o outro? Não tem. Só que eu faço um exercício lá no espaço que é o seguinte, eu pego uma pessoa e falo, faz de conta que você é o aborto. Você é o primeiro, mas eu estou no primeiro lugar. Então tem duas pessoas juntas, no mesmo lugar. Só que se eu estou atrás, eu não consigo ir pra frente, porque tem alguém me impedindo. E se eu estou na frente, essa pessoa tá me incomodando, encostada em mim. Aí quando os dois ficam, cada qual no seu lugar, eu encontro o meu lugar no mundo, eu encontro o meu lugar no sistema.
E aí eu paro de ficar rodando empregos, relacionamentos. Cada um no seu lugar, né? Isso, porque eu preciso ficar no meu lugar, né, na hierarquia, para que eu encontre o meu lugar em relacionamentos, em trabalho e na vida. Judete, problema de peso, por exemplo, você consegue dar jeito no meu peso? Fernanda chegou falando que eu tô gordo. Você precisa emagrecer. Bate tudo no liquidificador e come 3 vezes por dia. Isso aí, com certeza você vai emagrecer. Nem precisa da constelação. Mas sim, Judete, se alguém chegar lá com isso, eu quero dizer assim, qualquer tipo de problema, tem como resolver, eu vou pelo menos... contar pra você que eu tenho 2, pelo menos, exemplos rápidos pra dar aqui, que é assim, teve o meu chefe, de onde eu sou voluntária, mediadora e conciliadora, no fórum, né? E ele me procurou pra olhar pra autoestima dele. Mas ele não imaginava a questão do peso. O resultado, depois dos trabalhos, ele perdeu 20 quilos e falou pra mim, Judete, depois da constelação, já são 2 imóveis que eu adquiri. Porque ele olhava para a vida do filho, ele não olhava para a vida dele. E tem um grande agravante. Perder peso, comprou apartamento. Fê, vamos perder peso. Agora, Fê, não dá mais, Fê. Não dá mais, tá magra aí, não dá pra perder mais. Não, eu preciso. Eu preciso comer o brigadeiro, Leandro Gaia. E aí, Leandro, o que acontece? Ele não tinha essa dimensão de onde ia parar. Então, os resultados de uma constelação, você não sabe aonde vai parar. Mas ele é assim, a pessoa com disposição, com vontade de mudar. E assim, eu sempre digo uma outra frase que, né, é clichê pra mim. Se você tá olhando pra vida do outro, por exemplo, ele olhava pra vida do filho. Quem é que está olhando, Leandro, pra sua vida? Porque Deus deu uma vida só pra gente. Ou você cuida da sua, ou você cuida da vida do filho. Se você tá olhando pra vida do filho, ninguém tá cuidando da sua. A partir do momento que você entende que isso não é egoísmo e que você precisa devolver a força pro seu filho, porque ele é capaz. Pode ser que ele não seja capaz do jeito que você acredita que aquilo seja importante. Mas você, como pai, tem que aceitar as escolhas e decisões do seu filho. Mas a gente quer que seja com as nossas escolhas e decisões. Mas a vida não é sua, é dele. Entende? Então é isso. E a Judete, ela fala e deixa assim, ó, pau. Só pra você pensar. É assim mesmo. E você, Judete, quem cuida de você? Eu cuido de mim. É? E aí, quando eu quero um colo, eu me viro pra trás e vou pro colo da minha mãe e do meu pai. Ainda que meu pai já falecido. Porque ele sempre vai estar aqui do meu lado direito. Correto. Quando eu quero o meu pai, eu viro e acolho no meu pai. Mas isso é fruto também de um tratamento que você fez, de um processo? Você se sente mais forte? Mais forte, porque o que acontece? O homem, ele te dá a força para o trabalho e a mulher para o dinheiro. E se você aceitar o seu pai e a sua mãe da maneira como eles são, independentemente de exigir que esse pai seja mais carinhoso, mais presente, ou essa mãe seja mais carinhosa, mais presente, simplesmente agradecer pela vida que eles te deram. A vida é tudo, já basta? Sim. Né? Sem exigência. É fácil isso, Leandro? Eu vou te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo forte? Por favor. E se você fosse filho de um ato de estupro, e daquele ato de estupro nasceu você teria pai? Então, né? Acho que não, né, Rafa? Acho que não. Mas ele é seu pai. E basta a vida. O resto não é por você. Não é você que vai julgar esse homem. Ele deve pagar pelo que fez? Sim. Mas não cabe a você cobrar. Agradeça a vida, que você não sabe o porquê, precisou vir através desse ato agressivo. Está no outro, às vezes, né? Ô, Judete, a gente tocou num assunto hoje de manhã, exatamente sobre isso, com a Fernanda Prevedella, ao vivo de Curitiba, né, Fê? Isso. Que ela falou assim sobre, muitas vezes, o problema está no outro, né? Sim. E as pessoas, você começa a perceber, assim, nos seus tratamentos, dos seus clientes, que muitas vezes o problema está no... Ela tá na não pessoa percebe... mesmo, isso, né? Tá na pessoa, exatamente. mas ela fala que tá no outro. Ela fala que tá no outro, é nítido. E eu ponho uma pessoa na energia da vítima e chego e falo, olha... Ela fala, eu gosto disso. Explica mais isso, como é que é? É porque assim, durante os trabalhos tem os números que são as representações. Só no decorrer do trabalho aparece uma situação dessa onde eu identifico um vitimismo. Aí eu peço para um representante se ele pode participar. E aí ele entra sem número. E aí a pessoa sem saber entra... quem é, sem saber o que ele tá aí representando. Eu já pus a intenção, a energia do vitimismo nesta pessoa. Mas ninguém sabe o que eu pus. E eu falo para a cliente, olha... E aí ela vai olhar e às vezes ela fala, nossa, eu gostei dessa. Eu gostei. Eu falei, então, seu lado vítima. Você não é um sabotador?
Tem sabotador São também. seriam sabotadores? Tem crenças limitantes. Dependendo do contexto, é o que eu vou colocando. Crenças limitantes. O que é isso, Judete? Por exemplo, quando você pega em dinheiro, você vai comer sem lavar a mão? Não, né? Por quê? Porque tem muita sujeira ali. Passou Então, na mão de muita dinheiro gente. É sujo. E cheio de energia também. Você entendeu? Dinheiro, mas presta atenção na informação. Dinheiro é sujo. Se dinheiro é sujo, você fala pra mim, Gildete, eu não tenho prosperidade financeira. Só que você tem uma crença que o dinheiro é sujo. Como que você vai ter prosperidade financeira se você tem essa crença? Se você tá passeando no litoral e vê uma super casa na ilha, você vai achar que aquela casa é de quem? De um professor? Não. De quem? Não rico. Depende. No Brasil a gente Milionário. vai achar que é alguém que roubou também. Isso. Por exemplo... Mas isso é no Brasil. Por A gente tem exemplo, isso. mas no Brasil, por exemplo, Por exemplo, o quê? qual a profissão? A político? Isso, um Olha, exemplo. mas aí Entendeu? não é Quer ladrão. dizer que o Leandro não pode trabalhar e ter uma casa na ilha. Você entendeu? Então essas são crenças limitantes que eu tô dando de exemplo pra você. Aham. Entendeu? Quando a gente desconstrói essas crenças limitantes, você vai sim poder ter aquela Judete, casa mas na o praia. dinheiro é sujo mesmo, não? Pra mim, não! Eu adoro dinheiro. Olha, são duas energias mais potentes que existem. E a gente precisa saber trabalhar com elas. A do dinheiro e a sexual. São as duas energias mais fortes que tem. Quando em equilíbrio, a pessoa é plena. Olha, Leandro Gaia, essa entrevista renderia muito, né? Mas nosso tempo urge. Mas eu tenho uma última pergunta, se Vamos vocês lá. me permitirem. Eu gostaria, Judete, de saber qual que é o seu trabalho efetivo. Você lá, eu quero saber o que você faz. Você joga um búzio? Você joga uma carta? não. O que Não. rola? O que acontece? Na verdade, é assim, né? Uma vez eu fui fazer uma leitura de borra de café e a senhora é uma armênia que faz isso há 32 anos. Ela falou, esse negócio aí que você faz, que você diz que é constelação, você já sabia fazer. Você já nasceu sabendo. Então você foi estudar, fazer, para você ter uma técnica e dar um título, porque socialmente você precisava ser aceita. Então você, sem saber de tudo isso, você foi fazer esse trabalho. Mas com certeza tem uma parte espiritual minha que eu herdei da minha ancestralidade espanhola e também do outro lado, né, materna espanhola e paterna baiana. Uhum. Né? E aí tem as partes das magias, entendeu? Tem as partes que compõem esta Gildete de hoje. E eu, gostando desse tipo, desse estilo, apropriei-me dessa situação. Então eu uso, né, a constelação com a minha espiritualidade nata, que eu nem sabia. Na verdade, ela funciona como uma maestra colocando as peças no lugar, Isso. colocando as notas musicais no lugar. Exatamente. É isso, é assim que O funciona. trabalho é como se fosse um grande quebra-cabeça, aonde eu vou colocar todas as peças no lugar. Uma pessoa, Leandro, que se dispuser a fazer uma constelação, Fernanda, ela está mexendo com todo o seu sistema. Então, todas as pessoas do seu sistema são beneficiadas e ela interrompe um ciclo de repetição. Então, a partir dali, ninguém mais precisa representar, porque aquele excluído foi integrado. Sim. E ali, eu digo que esse meu trabalho, quando eu faço isso, eu me sinto mesmo orquestrando, porque ele tem leveza e eu levo a minha criança interior. Porque olha que eu recebo casos pesados. Exemplo, um cliente que me procurou, que a filha de 2 anos e meio havia sido encontrada morta na piscina da casa dos avós maternos. 5 anos se passaram e esse avô se culpava porque ele tinha levado essa criança e não tinha coberto a piscina conforme o pai havia pedido. Só que no exame, lá no atestado de óbito, disse que era parada respiratória. Não havia uma gota de água no pulmão. Quando eu trouxe essa informação para o campo, esse avô desesperadamente gritava, então quer dizer que eu não tenho culpa? Eu não tenho culpa. Ele carregou por 5 anos. Ele poderia ter carregado por 10, 15, 20 anos uma culpa que ele não tinha. Aquela menina estava fadada a falecer naquela data com a parada respiratória. Fosse na casa dos pais, na sala, no shopping, mas foi na piscina. Como o cenário foi a piscina, ficou como se fosse afogamento, mas não era afogamento. Você entendeu? Então, a partir disso, libera-se. O que aconteceu com isso? Essa menina, há 5 anos, tinha morrido e ela não estava em paz, ela não tinha descansado. Quem veio buscá-la lá durante os trabalhos? A bisavó
que já havia falecido, veio acolhê-la no plano espiritual, e essa bisavó, Leandro e Fernanda, tinha o mesmo nome da menina. Essa menina tinha, por algum motivo, recebido esse nome. Só que a gente não sabe o que tem na vida lá pra frente, mas a nossa vida, ela não tá acontecendo aqui hoje. Ela já tá lá adiantada, só que a gente não consegue acessar esse adiantado. A partir do momento que essa bisavó veio buscar, ela liberou essa menina. E esse casal tinha uma outra filha, que não era vista. Os trabalhos acabaram e o pai passou até a colocar a foto dele com a filha, que ele nem via, no WhatsApp. E aí, assim, olha quantas mudanças houveram a partir disso. Não há mais culpa, há uma libertação, há dizer sim para os destinos, as mortes daquela pessoa que foi atropelada para comprar um pão, ou essa menina que foi levada para que os avós ficassem com essa culpa, porque eles eram mais fortes do que os pais, se essa menina morresse numa sala da casa ou no shopping. Então, houve todo um planejamento de quem que conseguiria lidar melhor com essa situação. Então, nós não temos culpa. A gente tem que parar de pegar a varinha e se bater. A gente tem que olhar para entender e se libertar de tudo isso. E não cuidar da vida do outro, cuidar da sua própria. Para não enfraquecer o outro. Judete Tortosa para presidente. Meu querido ouvinte, imagine este país constelado. Mudaria tudo, Mudaria tudo, Leandro Gaia. Senhoras e senhores, hoje a gente recebeu Judete Tortosa, assim, Ô, Judete, que papo delicioso. Eu queria agradecer também imensamente, porque muito assim, bacana. passou voando, né? Você Fê? viu? Eu tô sem relógio aqui, eu tô apavorada. E eu adorei, eu quero deixar um recado, Leandra, que eu faço este trabalho porque ele fez um efeito muito grande na minha vida. E como eu consegui resolver uma questão imensa em 1 mês e meio, de uma questão que eu tive durante mais de 20 anos. Então eu aprendi que você pode contribuir para os avanços dos outros. Eu faço esse trabalho com muito amor. Legal, Judete. A gente coloca essa roupagem aqui engraçada, porque esse programa não vale nada, mas a gente entende que é um tema bem delicado e, pô, se você aí, querido ouvinte, estiver com dificuldade, querendo resolver certas coisas na sua vida, vale a pena, É vale? só procurar a Judete Tortosa Pimentel no Facebook, né, Judete? Isso. É só entrar lá no Facebook, deixar um inbox, mandar uma solicitação de amizade, ela vai explicar pra você todo o trabalho e convidar você pra participar de um dos trabalhos dela. Maravilha. Isso, eu faço todas as quartas-feiras, das 19 às 22 e todos os sábados, das 10 às 14. Legal se a pessoa quiser conhecer, ir lá, conhecer, ser representante e verificar como é que é esse trabalho mesmo. Legal, Judete. Tá bom? Delícia, eu adorei essa entrevista, foi uma das que melhores agradeço. do Tribo. É aí, né, isso Fê? aí, muito obrigado, Judete. Eu que agradeço a Até uma oportunidade. próxima vez, Deixa né? só o WhatsApp. pra quem Deixo, quiser é entrar em o contato. 11 997305300. Repita. Por favor. 11 997305300. Beijão, Judete, no coração. Obrigada, Obrigada, Judete. beijo. Tchau, tchau. Adorei. Muito bem, queridos, de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados, 11h43, Fernanda Palhares. Já se recuperou, Leandro Gaia? Que entrevista, hein? Já se recuperou do efeito Judete Tortosa Pimentel e a Foi ou não constelação? foi? Foi ou não foi, Fê? Fala a verdade. Eu vi você ficando branco aí, Leandro. Olha, a gente falou que era um encontro de gigantes, um veio. Eu falei. Mas eu falei com o Irineu falou que vai voltar aqui. Falei, não, que vai. eu chamei ele pra voltar, não sei se ele vem. Aí vai rolar, Fê. Vai rolar. Fica tranquilo. Com certeza. Vamos partir pro Voz na Lata? Opa, só se for agora. Oi, Luana. Oi, hello! Tudo Bom bem, dia! Tudo bem, Lu? Eu tô bem. Vocês estão bem? Eu estou ótima. É verdade que você vai dar um feedback hoje, Luana? Eu vou falar Você vai sobre falar? feedback. Você vai falar na lata? Vou falar na lata. Vou falar na lata com bastante acolhimento, né? Porque não é favor, Lu. simples, né? Nem dar, muito menos receber feedback, né? Então, né? Eu tenho um certo receio. Hoje, assim, o nosso papo foi meio que sincronizado com Curitiba, você viu? Vi. Impressionante! Ela falando sobre isso e sobre um aplicativo,
né? Que você deixa lá o feedback, né? Anonimamente. Eu falei, isso é coisa de hater. Vocês viram isso? Isso é coisa de hater, Isso é verdade, coisa de verdade. hater. Sabe o que eu tô achando engraçado? As pessoas estão nesse aplicativo, chama Sarahá, não é isso? Estão nesse aplicativo, mas elas dão print e postam isso no Facebook. Eu falo, gente, isso não tá anônimo coisa nenhuma. Deu sentido. Né? Eu, sinceramente, não vou fazer perfil nesse... Como é que é o nome? Sarahá. Sarahá. Eu não vou fazer, me recuso. Eu ignoro esse aplicativo. Também me recusei. Vamos Lu, falar na cara, olho no olho, como deve ser um feedback. Ô, Lu, é muito difícil passar um feedback? Lê, eu arrisco dizer que é mais difícil dar um feedback do que receber, viu? É, né? A gente fica mais tenso sabendo o que a gente tem que dizer pro outro, o que a gente achou de uma situação. Tira esse microfone aí que senão eu não consigo. Pronto, vamos nos olhar. E eu tô bem na câmera, Lê? Tá ótimo, Lu. Vem mais pra cá, Fê, vem mais pra cá. Pronto. Muito bem, muito bem. Aí, ó, já teve que dar um feedback se eu tô bem Aí, na ó, viu o câmera. feedback rolando. Tá, mas ó, Lu, vamos começar este papo justamente. O feedback é uma coisa que acontece sempre, né? A gente tá sempre passando feedback, não é? Exato, Lê, o tempo todo. É isso, a gente dá feedback no trabalho, que a gente imediatamente já pensa, né? O chefe tem que dar feedback sempre e tal. Mas a gente dá feedback para as pessoas que a gente se relaciona o tempo todo. Dentro de casa. Né? Dentro de casa. E aí eu acho que mora um desafio maior, porque uma das dicas que eu quero dar é da gente tomar um cuidado quando for falar um feedback, de não entrar com a nossa emoção tão fortemente. Então é comum, principalmente quando a gente tem um relacionamento afetivo, seja como for, né, de amizade com os pais, enfim, a gente costuma colocar emoção ao falar de alguma coisa. Ai, você me magoou, porque você, né? E aí a gente chora, ou mesmo a emoção em excesso bom, né? Então quando eu falo, nossa, isso que você fez é incrível. Isso, e aí eu me emociono, isso também não é caracterizado como um feedback ou não é um feedback ideal. Quando a gente... Agora a gente vai dar nomes para ficar fácil da gente lembrar. Quando você for dar um feedback, a primeira coisa que você vai lembrar é que feedback, a tradução é retroalimentação. Você simplesmente fala sobre fatos. Simplesmente isso. Então, Sem sentimento. não deveria ter emoção envolvida. Puxa, mas nós somos latinos. Como que a gente vai falar sem sentimento, sem colocar aquele dramalhão mexicano na história? Fê, a solução para isso, também concordo muito com você. O que é que a gente pode fazer como solução se a gente tem um envolvimento emocional com aquilo que a gente está dizendo? A gente, em vez de falar do outro ou generalizando, a gente fala de como a gente se sentiu. Então, uma coisa é eu dizer assim, ó, você é muito agressivo, você não quer nada com nada. Eu posso dizer assim, ó, quando você tem essa atitude, e aí eu descrevo uma atitude, eu descrevo uma ação, um fato, eu me sinto como se você estivesse sendo agressivo comigo, ou eu me sinto agredida quando você faz tal coisa. Porque aí, gente, como eu me sinto, você não pode contra-argumentar. Eu me sinto assim. Agora, se eu digo, Leandro, você é agressivo, você vai falar, claro que não, Lu, quando você chegou, eu te dei um abraço, não sou agressivo? Não é verdade? Então, quando a gente acusa o outro imediatamente nos responde com essa agressividade ou com uma fuga disso. Vai se né? defender, vai se defender, né? Perfeito. Quando eu digo, eu me sinto assim, quando você faz tal coisa, fica mais complicado dele contra-argumentar. Porque como que ele vai mandar nos seus sentimentos, né? Exato. Então a dica aqui é, diga pra pessoa como você se sente com uma atitude dela e descreva essa atitude. Não adianta falar assim, mas você nunca presta atenção em nada. Ué, claro que presta, eu tô aqui fazendo isso, fazendo... Aí a gente contra-argumenta. Se você fala, não, mas naquele momento você não agiu dessa forma e eu me senti dessa forma, aí sim você tem um feedback sem acusar o outro, sem julgar o outro. Legal. Mas como a gente toca num assunto sensível, assim, por exemplo, que a gente tem lá o epicentro do problema. Qual que é a melhor maneira de abordar isso? Você imagina que ele está com o epicentro e ele está colhendo dados para que ele resolva isso. Eu percebi no papo com a Gildete que ele extraindo informações e agora é com você, Lu. Quando tem um papo mais sensível, a primeira dica é acolher. Então, quando a gente faz um feedback, vou te dar um exemplo que é bem comum no trabalho. Por exemplo, dar feedback, o chefe dar feedback pro subordinado quando ele tem que ser mandado embora, por exemplo.
Isso é uma situação muito complicada, né? Constrangedora. E recorrente também, né? Recorrente, infelizmente. Quando a gente vai dar um feedback negativo, isso é muito sensível. Por isso a gente tem medo de dar feedback, mais do que receber muitas vezes. A minha dica é assim, a primeira coisa, acolhe. Então, ganha o outro. Então, você pode valorizar o que teve de positivo. Então, eu enxergo em você a sua tentativa, a sua evolução desde tal até tal momento. O que eu ainda acho que falta por conta dessa atitude XXX. Então, eu descrevo uma atitude, eu não julgo a pessoa. Eu me sinto na obrigação de te dar esse feedback, ou eu me sinto dessa maneira, e daí você classifica o seu sentimento. Na hora que você buscam, na hora que você percebe que você não está acusando o outro, você só está falando dos seus sentimentos e das ações do outro, você não está ferindo o outro. A chance de você não ferir o outro é maior. E aí, para isso, lembrem, quando vocês forem dar um feedback, vocês vão lembrar de 3 nominhos, tá bom? Vamos lá. O primeiro nome é Floresbeck. Gente, a gente vai evitar Floresbeck. Por exemplo, eu como professora, fui professora da Fê com muita honra, né? Quando a Fê ia lá fazer uma locução, por exemplo, se eu dissesse pra ela assim, ó, Fê, tá tudo maravilhoso, não precisa melhorar nada, porque tá perfeito isso que você fez. O que acontece? Ela já se dá por satisfeita. Sim, Não acabou. Cheguei no teto, né? Cheguei, exatamente. Cheguei Quantas lá aulas no eu posso topo. faltar mesmo? Qual é o meu limite? Então, para professores, para quem busca a evolução e o desenvolvimento do outro, a gente tem que pensar em evitar o que é Floresbeck. Eu floreio demais, eu elogio demais, e aí eu não permito que o outro evolua e enxergue o que ele ainda pode evoluir. Claro, a gente pode começar um feedback elogiando, colocando os pontos positivos daquela pessoa. Mas a gente também Quando tem que... começa assim, é que vem... É que vem... Quando começa falando bem, é o que vem depois. Se acolhe então. E, bom, o outro nome que a gente não pode deixar acontecer é o feedback. Ah, meu Deus. O que acontece? Quando a gente só critica o outro. Isso, infelizmente, acontece nas relações que a gente tem mais afetividade, né? Então, quando você... Eu quero falar, ele precisa ouvir. A gente não tem esse discurso horroroso, ele precisa ouvir. Isso, o que a gente classifica de feedback, eu só coloco os pontos negativos do outro. E aí, ele pode se desvalorizar, ele pode se sentir menos, e ainda ele pode se sentir incapaz de evoluir. Então, um feedback serviria para você se retroalimentar, saber como sua ação está reverberando em outras reações. Não, você só se sente mal com isso. Mas isso costuma ocorrer, Lu, quando... Gente, Vai tem lá, um Fê, vai lá, flashback ainda. Flashback é quando a gente fala assim, ó, mas também você, em 2001, me disse que... E a gente faz muito isso em relacionamento amoroso. Gente, feedback se dá o mais perto do evento possível. Não adianta você querer que a pessoa mude uma coisa que ela fez o ano passado. O flashback, então, não rola. Essa história de dar vitamina alimentar, recordação má, não rola. Não rola. Então, Ô, Lu, passa pelos 3, só pra marcar. Quais são os 3? evite feedback, criticar, só criticar. Floresbeck, só elogiar, não ajuda o outro a evoluir. Flashback, eu resgato coisas do passado. Nada disso. Feedback deve ser dado o mais próximo do evento possível, sobre um fato e, no máximo, sobre como você se sente e não julgando o outro. Muito legal, Ai, Lu. meninas. Muito legal. Esse Voz na Lata é uma cultura só, né? Gente, um grande beijo pra galera de São João da Boa Vista, que tá acompanhando Voz na Lata, Tribo Urbana. Beijão! Beijo, São João da Boa Vista. Feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pois Pais, é, meu domingo, pai querido. né? Domingo. Fernanda Palhares, acabei de receber a informação que tem um áudio aqui do Irineu Toledo. Opa, então ouvir? vamos ouvir. Leandro, oi Fernanda, Que graça. que furo, hein? Aquelas coisas imprevisíveis, nem foi porque eu perdi a hora, dormi tarde, porque fui dormir de cabeça inchada, não. Eu vim aqui de uma região de São Paulo, perto de Itu. Habitualmente eu já faço esse percurso em 1h15, 1h20 para chegar em endereços mais fora um pouquinho aqui da Zona Oeste, onde eu fico. E hoje, previsivelmente, quando eu peguei a estrada, a Bandeirantes tinha um problema lá de um engarrafamento que era 40 quilômetros, né?
travando para chegar. Depois peguei a marginal desse jeito e agora mesmo não consegui chegar aí no horário combinado. Estou morrendo de vergonha e também chateado, porque sempre foi muito legal bater esse papo gostoso com seus ouvintes, com vocês, trocar ideias. É uma coisa muito importante para a gente que vive de microfone, vive de ideias, vive batendo esse papo. Eu quero me comprometer a estar com vocês num outro dia, me desculpar por tudo aos ouvintes e dizer que realmente foi uma coisa de monta maior que me impediu de chegar aí. Eu estou até mudando de caminho agora, porque eu ia chegar aí na hora de dizer a ficha técnica de encerramento, tá? Um grande beijo para vocês, me desculpem, ouvintes. Vira à esquerda, Irineu, um grande beijo pra você. Irineu. As portas estão abertas do Tribo. Assim que a sua agenda estiver livre, me dá um alô aí, tá? Gratidão por ter avisado, né? Por Legal, ter feito lindo, esse lindo. áudio Beijão aí. no coração, Que Irineu. voz, né? Não, e nós ouvimos a voz do Irineu Toledo. Não fechamos foi o bom, dia. fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Meninas, muito obrigado por mais uma quinta-feira. Fernanda Palhares, Luana Curti, Tribo Urbana. Valeu, Obrigada galera. a vocês, Beijo, queridos. Tribo. Pera aí, Fê, obrigado a você que passou conosco essas 2 horas super bacanas. Não desconecta que já tem o grande Raoni Pacheco com o Samba e Notícia. Logo mais a programação tem o programa 90 por hora, sempre com uma participação especial, meninas, que está sempre bem o quê? Conectados. Ó, se quiser achar o programa Tribo Urbana no YouTube, no Face, Programa Tribo Urbana também, no Insta, @Programa Tribo Urbana. Meninas, cansei, vamos embora. Beijo, Tribo. Beijo, Tribo. Tribo. Tchau. Você ouviu o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana.